chegando a hora mais importante na vida dos brasileiros, as eleições. É a hora de decidirmos o destino do nosso país. Não deixe ela passar. É só dia 5 de outubro. É a sua chance de votar. Exerça seu maior direito como cidadão. Vote, vem pra urna escolher o futuro do Brasil. Vambora! Seu voto vale o Brasil inteiro. TSE, Justiça Eleitoral. Boa tarde mesmo. Boa tarde para você que a partir de agora se liga aqui no Papo de Bola da TV Ara com os campeões da bola. A TV da sua cidade é a TV de Araraquara. Boa tarde, seja bem-vindo ao programa de hoje. Estamos começando mais uma semana esportiva com os campeões da bola na TV Ara. Boa noite para você que assiste a reapresentação do programa, segunda a sexta-feira, sempre às 21h20 com os campeões da bola. E tivemos um final de semana muito bom para o futebol da cidade. Afinal de contas, no sábado, as categorias de base da Ferroviária, Sub-15 e Sub-17, garantiram de novo, apenas carimbaram novamente o passaporte para a segunda etapa, para mais uma fase do Campeonato Paulista dessas categorias, Sub-15 e Sub-17. O Sub-20, infelizmente, foi uma grande decepção. Há 3 rodadas do final da fase de classificação, o Sub-20 da Ferroviária já estava eliminado, o que não deixa de ser uma campanha profundamente negativa. Os meninos do Américo, lá de Américo Brasiliense, Sub-15 e Sub-17, também se classificaram no Campeonato Paulista. Parabéns ao futebol de Américo. O futebol feminino da Ferroviária, confirmando seu favoritismo, está na final do Campeonato Paulista e joga contra São José dos Campos. Ontem pela manhã, a torcida incentivou o time que atropelou Rio Preto e ganhou por 3-0. E uma vitória dramática e sensacional da Ferroviária na cidade de Mirassol pela Copa Paulista. O time fez 1-0 no primeiro tempo, deixou ou permitiu que o Mirassol empatasse aos 48 do segundo tempo, já nos acréscimos, e quando o empate de 1-1 parecia configurado, a Ferroviária com Renan ganhou o jogo aos 50 minutos. Quer dizer, quando estava para acabar realmente o jogo, Renan fez o gol e a Ferroviária venceu por 2-1 lá em Mirassol. Mais uma vitória fora de casa, mais um bom resultado. O time mais do que nunca é líder do seu grupo na Copa Paulista de Futebol. E o nosso vôlei feminino conquista pela 10ª vez o Grand Prix feminino de vôlei com a vitória de ontem sobre o Japão por 3-0. E tem gente questionando, e com muita razão, se esse aqui é o país do futebol. Se somarmos, na verdade, as conquistas do vôlei masculino, 16, e as conquistas do vôlei feminino, 26, são 26 títulos internacionais. O que nós podemos dizer em cima disso? País do futebol? Coisa nenhuma. Esse aqui é, na verdade, o país do vôlei. Vamos para o intervalo de apoio e daqui a pouco a gente repercute o melhor do esporte aqui no Papo de Bola da TV Ara com os campeões da bola. Instante só e a gente já volta, hein? Aqueça alguém neste inverno. Vamos combater o frio com solidariedade. Compartilhe um pouco de calor com quem precisa. Uma iniciativa TV Ara. Dentro dos 197 anos de Araraquara, a Cutralha é uma das forças que impulsiona o nosso progresso. Há 48 anos, a Cutralha é parte integrante dessa história. Produzindo suco de laranja para o mundo, a empresa gera 18 mil empregos diretos em suas unidades industriais e agrícolas, além de se constituir em uma das maiores arrecadadoras de divisas para o país.
Nessas quase 5 décadas, a Cutrale sempre se fez presente nos incentivos sociais, culturais, esportivos e ambientais, não só de Araraquara, onde está a sua raiz, mas em todas as regiões de sua atuação. Somente em Araraquara, na área da saúde e educação, desde 2001, fornece suco de laranja para merenda escolar, beneficiando 23 mil crianças e adolescentes das escolas públicas da rede municipal. No esporte, é uma das atuais patrocinadoras da Ferroviária Futebol S.A. Na cultura, investe no projeto Orquestra Jovem, que oferece aulas de instrumentos musicais, canto coral para aproximadamente 190 crianças e adolescentes. Na preservação do meio ambiente, reutiliza em seu processo industrial parte da água extraída da laranja e todo o efluente é tratado, devolvendo a água ao curso natural com 98% de eficiência. Além da sua estação de tratamento, construída na década de 80, que foi uma das pioneiras no Brasil, atualmente os resíduos são transformados em composto orgânico para fins de adubação agrícola. A Cutrale sente-se orgulhosa de integrar o dia a dia da comunidade e, nessa oportunidade, cumprimenta a população e a cidade. Parabéns, Araraquara! No Posto Max Gás, você e seu veículo são muito bem tratados. Além de atender às suas necessidades, o Posto Max Gás oferece qualidade em seus produtos e serviços. Enquanto você desfruta da loja de conveniência, seu veículo está sendo bem cuidado com profissionais qualificados e dedicados sempre prontos a atendê-lo. Toda sexta-feira, Happy Hour a partir das 18h30. Posto Max Gás, combustível de qualidade com melhor atendimento. No momento em que Araraquara completa 197 anos, a Associação Comercial e Industrial chega aos 80 anos. A trajetória destas 8 décadas é marcada pela dedicação de suas diretorias, desde a fundação, fator que resultou no fortalecimento da indústria e do comércio. Hoje, setores dos mais sólidos no estado, mais desenvolvidos da nação. Quero deixar os parabéns para a nossa cidade de Araraquara, em meu nome, em nome da diretoria da Associação Comercial. Nossa entidade representa as categorias do comércio, da indústria, do serviço, alguma parte do agronegócio também. E Araraquara realmente é uma cidade que é destaque no estado de São Paulo, é destaque no Brasil, com muita qualidade de vida, com uma rede muito grande de comércio, de prestadores de serviços, as pessoas encontram tudo o que precisam aqui, e não só os da nossa cidade, bem como também os da região. Araraquara é um polo regional. A CIA, participando do progresso de Araraquara. Enviamos um projeto de lei para o Congresso que aumenta de 3 para 8 anos o prazo de internação de menores que cometam crimes hediondos. Temos que acabar com a impunidade. Entre no nosso site e conheça o nosso projeto. Dê férias para seu chinelo. Ligue Provac Dream, uma empresa do grupo Provac. Estamos de volta para o nosso Papo de Bola, primeiro bloco de informações e comentários aqui na TV Ara, a TV da sua cidade. A gente envia um forte abraço para o senhor Orlando Soranzo. Alô, Orlando Soranzo, pintor e ex-árbitro de futebol de salão, grande amigo dos campeões da bola, o Orlando Soranzo, que acompanha a programação dos campeões da bola pela Rádio Cultura AM e também acompanha o nosso Papo de Bola aqui na TV Ara. Ele e a sua família não perdem um programa. Orlando Soranzo, um grande abraço da equipe esportiva líder do rádio e da televisão. E muito bem, vamos falar de Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco tem os resultados aí do futebol da cidade, por sinal, excelentes resultados. Uma vitória brilhante do futebol feminino, que vai disputar o título do Campeonato Paulista mais uma vez contra São José dos Campos. E uma vitória não menos brilhante da Ferroviária no finzinho do jogo lá em Mirassol. Ferroviária que é líder do seu grupo na Copa Paulista. E um detalhe que o Vaguinho e o Marquinhos lembravam aqui, vão comentar na hora do bate-papo aí com relação à Ferroviária, que dos 16 pontos, curioso, né? Há muito tempo a gente não vê isso na Ferroviária. Dos 16 pontos ganhos até agora, 10 fora da arena. Um índice realmente excelente. A Ferroviária ganhou 6 pontos na arena e ganhou 10 jogando fora de casa. É um retrospecto realmente sensacional do time até agora
na Copinha. Mas primeiro vamos falar de Campeonato Brasileiro. O São Paulo ganhou o clássico com gols de Ganso e Pato. Corinthians perdeu em Porto Alegre. A máquina Alves Esmeraldina triturou o Curitiba e dizem que ninguém mais segura o Palmeiras no ano do seu centenário. Muito bem. Vaguinho Fiorini, boa tarde, Vaguinho. Boa tarde, Zé Roberto. Boa tarde, o amigo da TV Ara. É isso mesmo que você falou, Zé Roberto. A máquina engrenou. Mas falando do Campeonato Brasileiro, ontem um grande jogo no Morumbi, hein? Acho que o melhor jogo que eu vi até agora do Campeonato Brasileiro. Pelo menos em movimentação. O São Paulo, eu achei que o São Paulo jogou muito bem. E 2-1 saiu barato para o Santos, viu, Zé? O Santos, na minha opinião, não fez nada no primeiro tempo. O São Paulo jogou muito mais. Poderia ter encerrado o primeiro tempo com 3-0, mas ficou no 1-0. No segundo tempo, quando o São Paulo ainda era melhor, mesmo diminuindo um pouco o seu poder ofensivo, não dava chances para o Santos. O Álvaro Pereira, que na minha opinião foi um dos melhores jogadores em campo, só que ele tem um problema, Zé Roberto. Ele vai com muita sede no pote. E ele não, para ele não tem essa de meio campo, lateral e dentro da área. São uns carrinhos meio que tumultuado dele, meio fora do normal, né? Ele deu um carrinho, embora eu achei que não foi pênalti. Não foi pênalti, o Rildo cava muito, ele pula antes do Álvaro chegar nele, mas eu acho que o Álvaro tem que maneirar nessa entrada, principalmente quando está dentro da área. Mas depois fez-se justiça ao melhor futebol de São Paulo. O Alexandre Pato acabou marcando o segundo gol do São Paulo. O São Paulo é vice-líder do Campeonato Brasileiro, uma grande vitória e uma arrancada muito boa do São Paulo com 4 vitórias consecutivas. Lá em Porto Alegre, o Corinthians perdeu do Grêmio, um vacilo no comecinho do segundo tempo, em 5 minutos ali, o Grêmio marcando 2 gols com o Barcos. O Corinthians diminuiu, mas não conseguiu nem arrancar o empate lá, resultado ruim para o Corinthians, que vê o Cruzeiro abrindo 8 pontos em relação ao Corinthians. E o Palmeiras no sábado com muita luta, muito sacrifício. O Curitiba teve um jogador expulso, o Celso Rotti reclamou pra caramba do árbitro. O Palmeiras conseguiu vencer, saiu da última posição e também da zona de rebaixamento. Pelo menos hoje o Palmeiras... Temporariamente. Vamos ver se no sábado tem um jogo complicado diante do Inter, no Pacaembu, ver se o time conquista mais uma vitória para ir saindo aí de vez dessa zona perigosa que é a zona do rebaixamento. Destaque também para o Flamengo, né? 4ª vitória consecutiva nas mãos de Luxemburgo. O Flamengo pula lá para o meio da tabela. E um detalhe, o torcedor gremista do Grêmio de Futebol porto-alegrense tem que se acostumar também à forma de jogar do time, que é um sofrimento danado, né? Nas mãos do Filipão. Né? É dessa forma que o Grêmio vai jogar mesmo, com sofrimento, com raça, com determinação, mas vão ser vitórias sistematicamente suadas e sofridas, né? E ontem não foi diferente em cima do Corinthians por 2-1. Com certeza. Foi assim no Palmeiras, é assim no Grêmio, foi na seleção brasileira. É desse jeito o modo do Filipão armar os seus times. Tá certo. Muito bem. O que mais? O Fluminense também ganhou. E o Fred fez 2 gols ontem, hein? 4-0 em cima do Sport Recife. Uma grande goleada com direito a 2 gols do Fred, que volta a marcar gols para o Fluminense. E o Fluminense vai ali chegando pertinho do G4. O Fluminense que perdeu alguns pontos aí. A campanha boa do Fluminense foi antes da Copa do Mundo, né, Zé? Então, depois da Copa, o Fluminense vacilou demais. Mas agora, quem sabe, com essa vitória aí, o time possa retomar o caminho das vitórias. Muito bem, vamos falar dos 4 primeiros e dos 4 últimos do Campeonato Brasileiro. Os 4 primeiros, o Cruzeiro, São Paulo, o Internacional e o Corinthians. São os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro. Já na parte de baixo da tabela, tem o Bahia, Criciúma, Bahia, Coritiba e Vitória. E 2 técnicos foram demitidos nessa rodada de final de semana. O Celso Rotti, do Coritiba, e também o Doriva, do Atlético Paranaense. Doriva que foi campeão paulista pelo Ituano. Interessante, né? E não dá certo, hein? Até porque o dirigente não tem... Não tem paciência. Não tem paciência, né? Eu não... Quando com relação ao Celso Rotti, já é um técnico rodado, todo mundo sabe a maneira de trabalhar, mas o Doriva, eu acho que lá no Atlético não deram tempo para ele, né? Ele assumiu outro dia, já foi mandado embora. Eu acho que falta um pouco do pessoal da direção dos clubes, principalmente nessa aí do Atlético Paranaense, ter um pouco mais de calma com o treinador. Muito bem. Tem algum destaque bom da Série B aí do campeonato?
Tem, o América de Minas, com a vitória diante da Ponte Preta, assumiu a liderança do campeonato. O Vasco da Gama era o líder na sexta-feira, mas tomou um gol no finalzinho, empatou com o Icasa lá 1-1 em Juazeiro do Norte. O Vasco é o terceiro colocado, a equipe do América de Minas é o líder. América de Minas, o vice colocado é o Ceará, que empatou com a Portuguesa. O Vasco da Gama é o terceiro. E se eu não me engano, Zé Roberto, o Luverdense do Mato Grosso deve ser o quarto colocado. Avaí de Santa Catarina é o quarto colocado. Lá na parte de baixo, com a vitória do Vila Nova ontem, aliás, no sábado, diante do ABC, a Portuguesa é lanterna da Série B. E os demais paulistas na Série B, tirando a Ponte? O pessoal está lá embaixo também? A Ponte Preta, se eu não me engano, é a 7ª ou 8ª colocada do campeonato, e o restante, todo mundo... A 7ª colocada. E o restante, todo mundo na zona de rebaixamento. O Oeste, que venceu na sexta-feira, venceu 2-1 Boa Esporte na estreia do Roberto Cavalo, mas não sai da zona de rebaixamento. Oeste, Bragantino, Vila Nova e Portuguesa. Muito bem. Meu caro Marcos Chiocchini, e o Brasil vôlei feminino, bela vitória ontem, não deu nenhuma chance para o Japão, 10ª conquista das nossas meninas do vôlei a nível internacional. Boa tarde, Zé, boa tarde aos telespectadores, boa tarde a toda a equipe dos campeões da bola. Aproveitar e mandar um abraço ao Servan, que esse final de semana trabalhou de gandula lá nos jogos, ajudando o Servan, filho do nosso inesquecível Manuel Moreno. Está nos assistindo na sua residência, até mandou uma foto da toda a equipe aqui no televisor dele, está assistindo, um grande abraço a ele. Estou achando o seguinte, José, o vôlei feminino tem que mudar de planeta, porque qualquer campeonato elas ganham, não tem mais campeonato para elas. A seleção do Japão era a melhor equipe, entre aspas, né? E o que mostrou ontem só deu suador no time feminino no último set. 3-0, decacampeonato do Grand Prix, e agora a seleção se prepara para os próximos campeonatos e a meta, claro, para as Olimpíadas no Brasil, em 2016, Zé. Mais uma vitória mais do que merecida das meninas do vôlei. Aproveitando o vôlei, Zé, a Camila Caldas, uma das jogadoras da Uniara, acidentadas uma semana atrás, na segunda-feira passada, já recebeu alta, está em casa, já se iniciando o processo de recuperação, teve uma fratura no quinto dedo da mão, o dedinho, e uma lesão na clavícula. Vai começar agora, já a partir de hoje, o processo de fisioterapia e recuperação. E a Márcia ainda segue no hospital, internada. Ela passou por um processo cirúrgico no último dia 22 de agosto, aniversário de Araraquara, na sexta-feira. Já está se recuperando bem, acredito que até o final dessa semana também, continuando a recuperação do jeito que está, a Márcia também receba alta do hospital. A Uniara que se prepara essa semana forte, já que no sábado, no dia 30, o time estreia no Campeonato Paulista em São Caetano contra São Caetano. Muito bem, vamos para o intervalo de apoio. Daqui a pouco a gente volta falando de Ferroviária, das nossas categorias de base, o time principal que jogou em Mirassol, o time feminino que ganhou do Rio Preto, faz a final do Campeonato Paulista e os números da Copa Paulista de Futebol aqui no nosso Papo de Bola da TV Ara com os campeões da bola. Vamos para o intervalo, a gente volta em seguida. A história da usina Maringá está integrada aos 197 anos de história da Morada do Sol. Superando adversidades de um setor que se ajusta, a usina recompõe o seu trajeto e prepara a retomada de sua produção de álcool e açúcar em 2015. Com a missão de gerar empregos e divisas para a cidade, a usina Maringá está presente em mais um aniversário de Araraquara. Se eu for eleito seu governador, tudo será planejado e feito com prazo, orçamento e datas, porque é esse meu jeito. Minhas grandes prioridades serão a educação, a segurança, a saúde, as casas populares e o transporte público, pois esses são os seus problemas, não é verdade? E para mim, essa deve ser a maior preocupação de um governador, resolver o problema das pessoas. É disso que eu gosto e é isso que eu vou fazer. Agora existe um outro caminho. SCAF, governador. A Câmara Municipal de Araraquara comemora o aniversário de 197 anos da cidade, lembrando a cada um dos nossos mais de 223 mil cidadãos que é um prazer recebê-los em nossa casa, cujas portas estão sempre abertas a todos os araraquarenses. Pode entrar, que a casa é sua. Então, pessoal, na perspectiva oblíqua, para onde convergem os dois pontos de fuga? Ninguém? Eu. Professor, eu. Houve um tempo no Brasil em que era impossível
ver filha de pedreiro estudando em uma universidade particular. Perspectiva oblíqua. Mas depois de Lula e Dilma, não existem mais pessoas invisíveis no Brasil. A linha do horizonte, gente, óbvio. As portas estão se abrindo para todos. Brincadeira, hein? Muito bem. Voltamos para o bloco final do nosso Papo de Bola para falar de Ferroviário. Começamos com o futebol feminino e temos os gols aí de ontem, os 3-0 de ontem, para ilustrar o nosso programa. Em nome do Alto Posto Max Gás, ali da 9 de julho, esquina com a Prudência. E tem Max Gás também, lá na rotatória do Residencial Dama. Um grande abraço ao Júnior e a todo o pessoal do Alto Posto Max Gás, patrocinando os gols da rodada aqui no nosso Papo de Bola. Vamos para a aberturazinha e a gente já fala da vitória do futebol feminino ontem sobre o Rio Preto. Gols da rodada. Apoio cultural. Posto Max Gás. Combustível de qualidade com o melhor atendimento. Muito bem, e ontem pela manhã, na Arena da Fonte, a Ferroviária jogou com o Rio Preto, Ferroviária Fundo Esportes. Foi, claro, o jogo de volta da semifinal do Campeonato Paulista Feminino. A Ferroviária havia vencido o primeiro jogo por 2-1 em Rio Preto, podia até perder por um gol de diferença, mas jogou um belo futebol, tanto no primeiro tempo como no segundo, e ganhou fácil por 3-0, com os 3 gols saindo no período final do jogo. A Ferroviária vai para a final do campeonato em 2 partidas contra a equipe do São José de São José dos Campos. Vão reviver a final do ano passado, quando a Ferroviária foi campeã paulista mais uma vez. Marquinhos, que eu queria o jogo de ontem. Foi legal, o time jogou bem, o Douglas soube mexer na equipe na hora que houve necessidade. O Rio Preto lutou muito, mas sucumbiu diante das guerreiras grenás, que jogaram um belo futebol, hein? Mostraram um belo futebol e você disse bem, a Ferroviária poderia até perder o jogo por um gol de diferença que estaria na final, mas o time não quis nem saber disso. Foi para cima logo de início, teve 4 chances seguidas de abrir o placar. O Rio Preto também teve algumas chances na primeira etapa, só que no segundo tempo somente da Ferroviária. A Luciana fez algumas defesas, algumas intervenções, mas a Ferroviária fez 3 gols, poderia ter feito 4, 5, 6, e que estaria de bom tamanho e justo no placar. 3-0, 2 gols da Rafaela Travalão e um gol da Adriane Nenê, e a vaga garantida na final. E eu até conversando com alguns torcedores à tarde ontem, eu senti um avanço no Rio Preto, viu? Bateu menos ontem, porque olha, nos últimos confrontos que esse time do Rio Preto bateu na Ferroviária, acho que não sei se elas viram que a vaca já tinha ido pro brejo, falaram, vamos bater pra quê, né? Mas o time do Rio Preto ontem bateu um pouco, viu? E um detalhe, Zé, eu já estava conversando com alguns amigos, dentre eles o Juninho da TH, estava ontem com o Doriva. A Ferroviária e o São José já pediram para a CBF liberarem as jogadoras da seleção, pelo menos para o primeiro jogo. E ontem à tarde parece que vem uma informação, não sei se veio para os clubes, que pelo menos para o primeiro jogo as atletas serão liberadas. Acho que então, deveriam ser liberadas para os 2 jogos, né? Serão, Zeca? O Zequinha está dando... então já as meninas vão ser liberadas para o primeiro jogo. E quem sabe, se a CBF tiver um pouquinho de bom senso, libere para o segundo jogo. A gente já está falando, a gente não está falando só para a gente, para o São José também. São José vai falando em função da importância do jogo, né? Vai deixar a final mais bonita, porque banco por banco, a Ferroviária tem um banco melhor, eu acredito que a Ferroviária tem um banco melhor que o São José, mas com os 2 times completos, a final vai ficar mais bonita. Muito bem, nós temos os gols editados, os gols de ontem editados pelo Zequinha Belisário, e para o Alto Posto Max Gás, melhor para você, melhor para o seu carro, vamos então trazer de volta e ilustrar o nosso programa com os gols de Ferroviária 3, Rio Preto 0, ontem na Arena da Fonte. Ferroviária e São José do Rio Preto se enfrentaram pelo segundo jogo da semifinal do Paulista Feminino de Futebol. As araraquarenses já entraram em campo, levando uma vantagem alcançada no primeiro jogo. Mas no primeiro tempo, as melhores ações foram da equipe das guerreiras grenás. Gols mesmo só no segundo tempo. Travalão, em uma bela jogada, abriu o placar.
A mesma Travalão fez o segundo gol da equipe araraquarense. E Adriana Nenê, depois de uma bela jogada de Tabata, completou para os fundos da rede, dando números finais ao placar. Final de jogo em Araraquara, Guerreiras Guenaná 3, São José do Rio Preto 0. Mais uma vez, as comandadas de Douglas Onça vão para a final do Campeonato Paulista. Muito bem, a final será contra São José, que ganhou sábado do 15 de Piracicaba, lá em São José, por 1-0. Primeiro jogo já é domingo, Marquinhos? Primeiro jogo acredito que seja domingo de manhã na Arena e o jogo da volta em São José dos Campos, ou no sábado ou no domingo ou no sábado dia 6 ou no domingo dia 7. Muito bem. Vaguinho Fiorini e a vitória da Ferroviária, também sensacional pelo andamento do jogo. Ontem pela manhã, lá em Mirassol, 2-1 contra o Mirassol. Quando o jogo parecia que ia terminar empatado, o Renan, aproveitando a cobrança de escanteio do Alex, fez 2-1 para a Ferroviária. Bela campanha da Ferroviária na Copa Paulista, hein? Bela campanha e o time não desiste, né, Zé? O time vai em cima, tomou o gol aos 48, fez aos 50. O Mirassol perdeu um pênalti no segundo tempo, mas a Ferroviária conquistou um grande resultado, 16 pontos e liderança tranquila do grupo. Muito bem, o que aconteceu no grupo da Ferroviária? Aliás, só a vitória dos visitantes, né, Zé? O Votuporanguense no sábado goleou o Comercial em Ribeirão Preto por 4-1 e ontem em Santa Cruz do Rio Pardo, Santa Cruzense 1, Batatais 2. Muito bem, como é que ficou a classificação? Como está a classificação da chave da Ferroviária? A Ferroviária tem 16, Botafogo 12, Comercial tem 10, a equipe da Votuporanguense 9, Mirassol 7, a equipe do Batatais tem 7 pontos e o último colocado é Santa Cruzense com 5. Muito bem, ontem lá em Mirassol, a Ferroviária fez 1-0 ainda no primeiro tempo, o Mirassol empatou aos 48 já nos acréscimos do segundo e aos 50 o Renan fez 2-1, foi isso, né? O primeiro gol foi do Rômulo. Primeiro gol do Rômulo. E o do Mirassol foi do David Denner. E perdeu um pênalti também. Perdeu um pênalti. E o Rômulo já fez seu segundo gol na Copa Paulista e dos 16 pontos, 10 fora de casa. 3 vitórias, 4 jogos fora de casa até agora na Copa. 3 vitórias e um empate. O time está invicto fora de Araraquara. Muito bem, para a gente ir embora, Marquinhos, as categorias de base da Ferroviária. Sub-20 empatou, estava fora já, empatou 1-1 com a Francana. Sub-15 ganhou do Bariri 2-0. Sub-17 6-0 também do Bariri. E agora à tarde eles aguardam a tabela e os grupos da segunda fase dos campeonatos Sub-15 e Sub-17. Categorias de base de Américo também se classificaram, né? O Américo empatou com o Noroeste 0-0 no Sub-15, já estava classificado no índice. E o Sub-17, com o terceiro goleiro, ganhou lá em Bauru do Noroeste 1-0 também, as duas equipes classificadas. Muito bem, o destaque final, próximo jogo da Ferroviária na Copa Paulista de Futebol. Sábado, 4 da tarde, na Arena da Fonte, contra a Santa Cruzense, segunda rodada da Copa Paulista. Por sinal, o único jogo que a Ferroviária não venceu fora de casa, o único empate do time fora de casa. Muito bem, estamos finalizando o nosso papo de bola aqui na TV Ara com os campeões da bola. O Jonathan já está chegando para comandar o jornalismo no Araraquara agora daqui a pouquinho. A gente volta ao vivo amanhã, exatamente ao meio-dia. Um abraço, uma boa semana para todo mundo. Boa tarde e até amanhã. Tchau, gente.